E aí, pessoal, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre os países que são pequenos, territorialmente falando, mas são muito bons no futebol. A gente vai trazer aí 3 exemplos, como no vídeo passado, que a gente falou de países com territórios grandes, que são um pouco ruins com as suas seleções, que deveriam ser melhores, né, se tivessem desenvolvimento. A gente vai falar um pouco desses países assim que não tem tantas pessoas territorialmente falando, não tem um território tão grande, mas tem grandes resultados na história das suas seleções, na história do seu futebol mesmo, até relacionado a clubes. E então, assim, vamos fazer esse paralelo aí nesses 2 dias, nesses 2 vídeos seguidos. Mas, assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas curtidas. Eu quero agradecer também por sempre estarem interagindo comigo, vem crescendo cada vez mais o meu canal, né, meu perfil no YouTube e no TikTok. Então, agradeço muito a vocês por esse momento. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos países pequenos, né? Esses 2 vídeos seguidos aqui, esclarecendo, são vídeos especiais relacionados à data FIFA. A gente está numa semana de data FIFA aí, onde as seleções se enfrentam. Tem muitas seleções lutando pela sua vida realmente, pensando em repescagem de Copa do Mundo, pensando em classificação para a Copa de 2026. Tem algumas seleções que já estão classificadas e aí estão fazendo amistosos, igual a seleção brasileira, que vai fazer amistoso contra Senegal e Tunísia. E assim, a gente vai falar um pouco sobre algumas seleções que fizeram grandes papéis, mesmo sendo pequenas, né, na história do futebol mundial. Eu vou começar aqui falando sobre uma seleção que pode até ser um pouco polêmica, né, o que eu vou falar aqui, mas eu acho que vale a pena falar sobre ela, que é a Suíça. A Suíça é um país não tão grande assim, né, tipo, territorialmente falando, e não tem uma população também, não é um país tão populoso, né, como pode se dizer. É igual a gente tem exemplos do vídeo passado, onde eu falei da China, falei do México, falei também dos Estados Unidos, por exemplo. A Suíça não chega nem perto desses países, se a gente puder comparar ali. Mas em relação à seleção, é uma seleção muito competente, assim, né? Ela nunca foi uma seleção, claro, que há de grandes resultados na história do futebol mundial, assim. No máximo que chegou foi quarta de final de Copa do Mundo, aliás, e é da década de 50, 60 ali. Então, assim, faz muito tempo que ela não consegue chegar até mais longe, assim, né, em Copa. Porém, é uma seleção competente, é um país competente em relação ao futebol e de seleções até de país. Não é um país que tem uma liga forte, né, mundialmente falando, não é uma liga que atrai jogadores grandes, é até uma liga talvez reveladora de jogadores, em vez de trazer jogadores imponentes e tal, né, mas assim, é um país que consegue revelar alguns jogadores interessantes, não são grandes estrelas, mas consegue sim trazer um coletivo muito forte, né? Conforme vai passando os anos, vai se tendo um entrosamento melhor, até porque, como, assim, aqui eu vou falar uma situação que é a realidade, né? Como países grandes como o Brasil, tem muita opção de jogadores durante os ciclos. Você tem, às vezes aparece um Estevão, você tem um Neymar aparecendo, um Rodrigo, um Endrick. Então, assim, você tem uma rotatividade de jogadores maiores na seleção durante o ciclo inteiro e por isso que, às vezes, o entrosamento, ele peca muito, né? A questão do entrosamento, muitas vezes, na seleção brasileira. Não só na brasileira, a gente fala aí de outros países como a seleção argentina, lugares que revelam muitos jogadores, que tem muito esse âmbito de ter um desenvolvimento no futebol. Países como Suíça, como os outros que eu vou falar aqui, como são pequenos, esses jogadores já se conhecem talvez desde o sub-20, desde o sub-18, eles já jogam juntos, é da mesma geração, né? Eles se formaram jogadores juntos ali. Então, assim, talvez o entrosamento deles é muito maior que de seleções maiores, por exemplo, assim. Se a gente parar, os jogadores jogam juntos desde quando são adolescentes, por exemplo. Então, assim, isso ajuda bastante, né? Não ter uma rotatividade grande. Mas também prejudica em alguns momentos, porque você poderia ter uma imprevisibilidade maior de jogadores, você poderia ter mais opções. Se algum jogador bom se machuca, você não tem uma opção concreta ali para substituir ele. Porém,
A Suíça, ela consegue mesclar essa situação na revelação de jogadores, trazendo alguns jogadores muito bons. Não são top players, não são superstars de futebol, mas são caras competentes como o Granit Xhaka, você tem o Shaqiri, né, que são jogadores que jogaram em times grandes, clubes grandes europeus, como o Bayern de Munique, como o Arsenal, e assim, e são grandes destaques nas suas seleções, fazendo com que a seleção chegue em Copas do Mundo constantemente, aliás, que consiga bater oitavas de final de Copa do Mundo, por exemplo, consiga passar de fase de uma Eurocopa. Há pouco tempo atrás, por exemplo, a Suíça ganhou da França em 2020, ganhou da França, conseguiu vencer a França, e a França naquela época era a atual campeã do mundo, então, pô, é um ótimo resultado, é um resultado até histórico, assim. Então sempre ela foi uma equipe chata de se enfrentar. Até quando às vezes pega a seleção brasileira, a gente viu isso na Copa até de, se eu não estou enganado, 2022. Se eu não estou enganado, o Brasil pega a Suíça na fase de grupos da Copa e é um jogo muito assim, como é que eu posso falar? Arriscado para a seleção e até um jogo muito pegado, assim, né? Que o Brasil consegue só desbloquear o jogo no final da partida ali e sofre bastante, muito mesmo para vencer o jogo. E assim, não foi só dessa vez, em 2022, jogou também contra a Suíça em 2018, na estreia da Copa de 2018, onde só empatou. Então assim, você vê que a Suíça, ela é uma pedra no sapato da seleção brasileira, é uma pedra no sapato de tantas seleções. Outro resultado histórico assim que a gente pode colocar, ela foi a única seleção a vencer a Espanha campeã mundial em 2010, por exemplo. Na primeira partida, a Espanha vindo como favoritaça aquela Copa de 2010 na África do Sul, e a Suíça venceu a Espanha por 1-0. Historicamente, a Suíça ficou conhecida como ferrolho suíço, né? Que é uma seleção que toma muito pouco gol e também ela é muito competente no que tem a propor nas suas partidas, assim, né? O desenvolvimento defensivo da seleção é muito forte e assim ficou bastante conhecida por essa por essa parte defensiva muito boa, assim como a gente pode falar. Então assim, a gente coloca aqui a Suíça como um dos lugares maravilhosos assim para se revelar jogadores, para ter uma seleção boa, competente, mesmo sendo um país não tão grande assim, né? E assim, é um grande exemplo de boa seleção com pouco recurso. A minha segunda seleção, que eu vou falar aqui do vídeo, é a Croácia, né? É outra seleção europeia. A Croácia, que é uma seleção, é um país, a Croácia em si é um país novo, né? Se a gente for parar para pensar, porque a gente teve a guerra no leste europeu ali, da dissolução ali da Iugoslávia, da Tchecoslováquia, de toda daquela parte ali, né, da Iugoslávia principalmente. A gente teve a guerra ali nos anos 90. E a primeira Copa da Croácia, para se ter um exemplo, foi em 98. Né? Então, assim, se a gente colocar aí da primeira Copa de 98 até 2025, se passaram exatamente quase ali 30 anos, se a gente colocar aí na ponta do lápis, são quase 30 anos, vai fazer 30 anos em 2028. Né? Então, assim, é uma seleção super nova para a gente pensar aí que existe país que já joga futebol desde 1930, se a gente for parar para pensar. A Copa do Mundo é de 1930, por exemplo. Então, assim, os resultados, né, da Croácia para um país que começou a jogar um futebol de seleções, né, em 98, ele tendo a sua primeira Copa em 98, são muito impressionantes até para um país que não é tão grande assim. A gente tem aí a Croácia na primeira Copa, ela chegando ali entre os 4 primeiros, que foi impressionante aquela campanha ali. Ela perde para a França na semifinal, né? A França que acaba sendo campeã da Copa do Mundo de 98, e ela é terceira colocada em 98, ganhando da Holanda no terceiro lugar ali. E assim, pô, sensacional, um resultado sensacional para uma primeira participação. Eu acho que, na história, eu acho que não existe na história uma melhor participação de uma primeira seleção. Tipo assim, a primeira participação de uma seleção na história da Copa do Mundo, eu acho que não existe melhor que essa de 98 da Croácia. A gente para pensar, né? Porque, você chegar tão longe numa Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que é tão feroz como espetacular. E você tem ali
a Croácia chegando em Copas, né? Depois ela vai para a Copa de 2002, por exemplo, que é 4 anos depois de 98, já joga a sua segunda Copa. Aí em 2006 ela não vai para a Copa, na Copa de 2006. Não, perdão, minto. A Croácia vai para a Copa em 2006, sim, joga com o Brasil até. Em 2006 ela até estreia com o Brasil, então ela já vai para a terceira Copa em 2006. Ela vem numa sequência muito forte. Ela não vai para a Copa, se eu não estou enganado, em 2010, que é na África do Sul. Realmente ela não vai para a Copa em 2010. A Croácia não consegue ir para a Copa. Mas aí ela faz uma Eurocopa de 2008 interessante até, aliás, de 2008, ali é onde surgiu o Luka Modric e outros jogadores ali da Croácia saíram da Croácia para jogar no futebol europeu ali em outros lugares. Isso fortaleceu bastante a seleção croata durante algum tempo. Tanto que depois da geração ali daquele ano de 2010 para cá, a Croácia tem uma regularidade muito forte em relação a bons resultados, ao ponto de ser vice-campeão mundial em 2018, por exemplo. Ela perde para a França, fica muito perto do título de Copa do Mundo. É uma das maiores campanhas da história de uma seleção que não é campeã mundial, realmente. A gente tem aí, talvez... Claro que a gente vai falar muito sobre a Holanda, né? A Holanda talvez é a maior seleção que não tenha... É o maior país, ou a maior seleção que não tenha uma Copa do Mundo, até hoje. A gente vai falar muito sobre a Holanda, e a Holanda tem campanhas, sensacionais, chegando em finais e não conseguindo ganhar o título. Mas o da Croácia, ele pega um pouco mais no coração, porque a Croácia foi eliminando os gigantes, foi eliminando a Inglaterra, chegou na final eliminando a Inglaterra, eles conseguiram bater de frente com a França, foi um jogo difícil para a França, claro que o resultado ali aparenta ser um resultado meio que absurdo, né? Acho que o 3-1 aparenta ser um resultado meio absurdo, mas assim, não é tanto não, porque a Croácia fez um jogo bom, e a Croácia, querendo ou não, ela vinha de prorrogações, né? Então assim, é uma coisa que faz muito sofrer, né? Uma seleção que joga quarta e domingo, quarta e sábado, em pouquíssimo espaço de tempo numa Copa do Mundo ali. Então assim, a Croácia ela já demonstrou essa força em 2018. Em 2022, não satisfeita, ela chega numa semifinal de Copa do Mundo de novo. E essa geração de 2018, ela está 4 anos mais velha do que essa geração em 2022, ela está 4 anos mais velha que essa geração de 2018. Então, assim, é sensacional. O Luka Modric, que é o maior jogador da história da Croácia, chegando a 36 anos, eu acho, 35 anos na Copa de 2022, e ele entregando uma Copa do Mundo absurda, por exemplo. Ela só caiu para a Argentina, que foi a campeã em 2022, mas você vê que é um país que... Uma coisa que é muito notável na Croácia, e nessa geração, e eu não sei se vai acontecer, né, nas próximas que estão vindo por aí, é a resiliência. Uma seleção, é um país muito resiliente, é um país que joga com garra, joga com determinação e não se abala com qualquer situação fora do padrão assim. Na Copa de 2022 tem uma situação onde o Brasil joga as quartas de final com a Croácia, né? O Brasil está vencendo a Croácia na prorrogação e o time croata não sentiu nada aquele gol do Neymar. O Brasil ficou ali a 15 minutos de jogar uma semifinal contra a Argentina em 2022. E assim, cara, é como se os croatas não sentissem aquilo ali. Eles foram tão frios ao ponto de, beleza, tomamos um gol, vamos tentar correr atrás. E assim, você vê que tinham muitos jogadores acima dos 30 anos de idade jogando uma prorrogação ali. Você tinha Perisic, tinha Luka Modric, tinha Rakitic, tinha Brozovic, tantos jogadores que aí já estavam nos seus 28, 30 anos de idade a mais. E, cara, eles não sentiram uma prorrogação. Eles foram atrás, correram atrás. Eles já tinham jogado uma prorrogação, por exemplo, contra o Japão nas oitavas de final. Eles ganharam do Japão nos pênaltis. Então, assim, é uma loucura pensar que essa geração ela conseguiu tanta coisa, né, chegar tão longe e talvez não tendo um físico, né, não tendo uma preparação tão boa quanto as grandes seleções, né? Assim, ganhar no Brasil numa Copa do Mundo é para poucos, né? Se a gente for parar para pensar, né? O Brasil que é o maior vencedor da história da competição, é para poucos, e para seleções assim que não são tão grandes
no futebol mundial, eu acho que, acho que nunca houve uma eliminação para uma seleção assim, tão, assim, que eu quero dizer, não é que seja tão pequena, tá? Mas, assim, que não tenha tanta tradição, assim, vamos dizer, né? No futebol mundial. O Brasil, claro, quando perde nas Copas, ele perde para seleções mais fortes, assim, igual a Alemanha, perde para a Holanda, né? Já perdeu para a Argentina, assim, seleções ali que tem talvez o mesmo nível, né, de tradição que a própria seleção brasileira. Mas a Croácia chegou, foi e ganhou o jogo e assim, tranquilamente, sem nenhum problema, passou nos pênaltis, só caiu para a Argentina. A Argentina naquela Copa estava espetacular. Então, assim, eu não sei, assim, uma preocupação que eu tenho em relação à Croácia nesse momento é realmente a renovação. Eu acho que a renovação ela não vai acontecer da forma correta, tá? E assim, é igual a Suíça, a questão da Suíça que foi o país anterior. A Suíça ela sabe renovar ela sabe renovar a seleção dela. Até porque também ela nunca entregou um resultado muito grande assim, tipo de semifinal, final. Então assim, a renovação que acontece na Suíça é ali no esperado, né? A renovação ali é no esperado, tipo, de chegar em oitava de final, né? Beleza, isso aí é o objetivo tranquilo, passar de fase de grupos, de Eurocopa, de Copa do Mundo, valeu. Só que para a Croácia, talvez seja meio triste porque essa geração chegou tão longe, né? Em várias competições aí, a gente fala de Liga das Nações, ficou muito perto de ser campeão da Liga das Nações, ser o primeiro título da história da seleção da Croácia. Perdeu nos pênaltis para a Espanha numa final. A gente fala de Copa do Mundo, perdeu para a França na final da Copa do Mundo de 2018, chega em semifinal em 2022. Pode ser muito triste essa situação de, tipo assim, você não ter uma renovação à altura dessa atual geração, ou da geração que passou há pouco tempo, né? Então a gente pode acabar vendo uma Croácia muito enfraquecida, e talvez até uma Croácia que sofra um pouco em alguns anos aí para ir para a Copa, ou então até vai conseguir ir para a Copa, mas vai ficar bastante ali jogando fase de grupos, né, não passando de fase, né, aliás. Então assim, é uma preocupação croata para o futuro. E o meu terceiro país nesse momento é o Uruguai, né? E é indiscutível falar do Uruguai quando a gente fala de países que são pequenos e que são sensacionais em relação às seleções, à tradição no futebol. O Uruguai, para você ter uma noção, ele é muito menor que o estado de São Paulo, por exemplo. Né? Ele é muito menor que vários estados do Brasil, tá? Aliás, não é só o estado de São Paulo, não. É que a gente fala estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo realmente ele é grande. Mas assim, talvez se a gente colocar aí, talvez no Mato Grosso, por exemplo, né, que não é talvez um estado tão forte economicamente no Brasil, assim, né? O Mato Grosso é maior que o Uruguai, por exemplo, né? Então, é muito engraçado o que acontece no Uruguai, porque o Uruguai é um local que tem 3 milhões de pessoas morando, 3 milhões de pessoas, e o Uruguai ainda assim consegue achar jogadores espetaculares a todo momento. É incrível essa questão dos jogadores de base do Uruguai. O quanto o uruguaio é apaixonado por futebol, o quanto o uruguaio sente o futebol, sabe? Se eles se assemelham bastante aos argentinos até mais que os brasileiros. Tem um lema que é muito forte e que eu concordo bastante no meio do futebol, que é: quem gosta de futebol é argentino e uruguaio. O brasileiro ele gosta de ganhar. A partir do momento que o brasileiro não vence, aquilo ali se torna uma merda. Ele não gosta do jogo, não gosta da situação, ele se estressa e valeu. Mas o argentino e o uruguaio, eles estão ali porque eles gostam do jogo. Eles gostam do futebol, eles são apaixonados pela sua equipe, eles são apaixonados pela camisa, pela sua seleção. Então, assim, por isso que a gente vê bastante quando tem Copa do Mundo, a gente vê bastante argentino indo para a Copa, para o lugar da Copa, para o local. A gente vê muito torcedor argentino. Aí a gente fala isso até na América Latina em si toda, né? A gente fala da Colômbia. A Colômbia também é um país que, quando vai para uma competição grande assim, tem muito torcedor colombiano que vai para a Rússia, por exemplo, que vai para o Catar. Onde a Colômbia estiver jogando, ele vai.
Tem muito torcedor mexicano, por exemplo, que vai aonde a seleção for. Tem uma paixão forte pelo seu país, pela seleção em si. E o brasileiro não. O brasileiro ele já é mais um torcedor mais de clube, né? Ele já é um torcedor mais de se o Flamengo estiver bem, beleza. Se for o Corinthians estiver bem, tranquilo. Palmeiras estiver bem, eu também vou. Mas de seleção a gente vê poucos torcedores indo e tal, até que vem aumentando o movimento, tem que estar tendo um movimento, né, ultimamente para abraçar a seleção, onde ela estiver, até o movimento verde e amarelo. Porém, assim, ainda é embrionário nesse momento. Porém, o Uruguai, que a gente pode falar, é um país muito pequeno e que consegue ter ali, cara, seleções aguerridas, seleções muito boas, e isso até melhorou, né, nos últimos anos. A gente, no início dos anos 2000, se a gente puder falar, o Uruguai passou por uma crise forte em relação à sua seleção, não conseguia renovar jogadores, a gente tinha ali alguns jogadores bons como Álvaro Recoba, tinha Diego Forlan, que eram jogadores excelentes, porém, assim, não tinha uma equipe forte para eles, assim, para eles jogarem no início dos anos 2000, né? Mas a partir do momento ali que o Oscar Tabares, que é o treinador, grande treinador da história do Uruguai, assumiu a seleção, a renovação uruguaia foi muito forte. Tanto que a gente já vê uma seleção que ficou fora da Copa de 2006 voltar a jogar uma Copa do Mundo em 2010 e chegar em quarto lugar naquela Copa do Mundo. Ela só parou para a Alemanha, por exemplo. O Uruguai chegou numa semifinal de Copa do Mundo depois de muito tempo. E só para a Alemanha ali, ela poderia ser terceira colocada e seria a quarta colocação naquela Copa, já é a melhor posição dos uruguaios desde muito tempo, né? O Uruguai que é bicampeão mundial, né? Que ganhou na década de 30, no início da Copa do Mundo ali, a Copa de 1930. Então, assim, os uruguaios ganharam nessa década e é ouro olímpico, né? Eles ganharam 2 vezes o ouro olímpico, até por isso que o apelido de Celeste Olímpica para o Uruguai, e foi na década de 20, assim. Então, assim, o Uruguai ele já está há muito tempo. Tanto que o bi do ouro olímpico ele vai fazer 100 anos agora, né? Por exemplo. E os títulos mundiais do Uruguai, eu sei que tem um ali no início da década de 30 e tem outro em 50, né? Que a gente lembra muito tragicamente que foi aqui dentro do Brasil, né? Foi contra o Brasil até. E aí eu acho que um dos primeiros títulos, se eu não estou enganado, do Uruguai em Copa do Mundo vai fazer 100 anos, tipo, daqui a pouquinho, assim, né? Na próxima década. É um país sensacional, assim, né? A gente vê aí Nico de la Cruz, Federico Valverde, Diego Forlan, o Louco Abreu, grandes jogadores sendo formados, uruguaios, sendo formados na canteira uruguaia e ganhando o mundo, sendo destaques em vários lugares. Essa geração atual é bastante boa, ela está sendo treinada pelo Marcelo Bielsa. Bielsa que é um treinador que gosta muito da base, então assim, acho que está fazendo um trabalho de base muito bom. É uma geração boa, não sei se é uma geração de chegar em semifinal de Copa novamente, mas eu acho que pode muito bem, dependendo do chaveamento da próxima Copa, em 2006, chegar numa quartas de final, quem sabe, né? Porque dá para chegar, eu acho que dependendo de quem pega, se não pega uma seleção tão forte assim no futebol, do futebol europeu, por exemplo, pode chegar ali entre as 8 seleções, não seria nada demais, assim. E, pô, o treinador é muito bom, aliás, né? Então, assim, é um país que é muito pequeno, mas tem uns resultados muito grandes. Talvez seja o menor país que tem a maior seleção, assim, né? Se a gente for parar para pensar, a gente parar para pensar territorialmente falando, porque a gente fala muito sobre Brasil, Espanha, França, Itália, até a própria Holanda que a gente falou aqui, a gente fala muito sobre essas seleções, sobre esses países, a Argentina, mas são países grandes, né? Acabam sendo países grandes e grandes reveladores de jogadores pro futebol mundial. O Uruguai realmente, né? Ele é ali um lugar minúsculo, não minúsculo, né? Mas tem países menores que o Uruguai, por exemplo, mas é um lugar pequeno que consegue sempre se renovar, ser resiliente, ao ponto de sempre estar chegando longe, batendo longe, né? Tendo tido o seu último título importante, a Copa América de 2012. Mas o que você acha, né,
dessa discussão aqui sobre os países pequenos. Quem você acha que ficou de fora, né, dessa discussão aqui dos países grandes e dos países pequenos? Deixe seu comentário, curta, compartilhe com os amigos, e é muito importante para mim nesse momento. E se você ficou até aqui, até já!